Olá, pessoal. Eu sou o João Luiz, eu sou do Grupo 7, junto com os colegas o Paulo Assunção, a Daniela, o Leonardo e o Wagner, né? Então, aqui nessa atividade do nosso curso de PO, né, em relação à lógica fuzzy agora, né? E no nosso exemplo, né, já fazendo até algo bem similar ao que a gente já estava pensando para o nosso TCC, né? O que a gente fez foi adaptar o exemplo da sala de aula, da compra e venda de ações, para um cenário da indústria têxtil, em que inicialmente a gente tem variáveis linguísticas de entrada, que seria a da qualidade da fibra, para uma única variável linguística de saída, que seria a qualidade do fio, né? Já que não é direto. Então é o seguinte, pessoal, inicialmente a gente pode ver aqui na tela, né, que o nosso objetivo seria qual? Nosso objetivo seria tentar prever, entre aspas, aí, a qualidade de um fio, né, a qualidade da fiação, a partir da qualidade de fibra in natura do algodoeiro, ou seja, o algodão que a gente colhe no campo, vai para o laboratório e tem algumas características de fibra. No nosso exemplo ilustrativo, que a gente fala aqui, até porque eu não sou especialista, não sou engenheiro têxtil, não sou especialista em indústria têxtil, em fiação, posso deixar claro que isso é uma expectativa que eu tenho, mas não sou engenheiro têxtil, dá para melhorar então o modelo, né? A gente considerou então duas características. Essa característica CSP e alongação. Essa característica CSP, Calc Strength Product, ela está relacionada com outras características. Ela por si só, CSP já é um índice. Envolve características como resistência, microné, comprimento. E essa outra característica, elongação, ela não está contida nesse índice. Então, escolhemos essas duas por simplicidade, até para ficar mais fácil a adaptação. Mas as duas características são muito importantes na fiação, né? CSP para dar uma qualidade de fio, e alongação, que também, quanto mais essa fibra se alonga, menos problema de NEPS você pode ter no fio, né? Então, a nossa motivação inicial em relação à lógica fuzzy é que essas características elas têm uma categorização inicial disjunta. O que é que eu estou falando por disjuntas, né? Aqui, se a gente pegar nessas linhas 5 e 6 que vocês estão vendo, né? Aqui aliás, mais aqui embaixo, linha 9 e 10, o que é uma classificação de juntas? É a classificação por intervalos. E esses intervalos de classe que nós estamos acostumados a ver, então, né? Então, que seriam, né, por exemplo, a classificação de junta original para elongação seria menor que 5, de 5 a 8, de 9 a 6,7, de 6,8 a 7,5 e de acima de 7,5, que seria um alongamento muito baixo, médio, elevado e muito elevado. O mesmo se aplica ao CSP. Eu vou descer aqui um pouco para mostrar para vocês. E a nossa classificação de juntas, né, ou seja, que esses intervalos não se posicionam, é muito baixo, abaixo de 1,750, o baixo de 1.750 a 2.000, médio de 2.000 a 2.250, o elevado de 2.250 a 2.500, o muito elevado a 2.500. Só que na prática, o que a gente consegue? Na lógica fuzzy, nós vamos transformar esses intervalos disjuntos em intervalos que se sobrepõem, de incerteza, né? Então, aqui, adaptando a planilha do professor Baldini, né, nós temos um intervalo muito baixo que varia de 4,2 a 5,3, dá para a gente acompanhar aqui no gráfico, né? O baixo, que varia de 4,8 a 6,2, o médio, que varia, esse triângulo aqui que vocês estão vendo do meio, que varia de 5,7 a 7,1, o elevado, o penúltimo triângulo, de 6,6 a 7,8, e o muito elevado, né? Esses intervalos de classes fui eu que atribuí, né, de forma subjetiva, né, e que podem ser mudados. Por exemplo, se eu quisesse botar como muito baixo aqui para 6, né, eu poderia mudar e a minha setinha mudaria. Tá? Então, pronto, nós temos. E para o CSP também, nós também temos agora os intervalos que se sobrepõem, os intervalos de nossa variável linguística de entrada e classificação fuzzy. Esse dão de muito baixo, médio, elevado e muito elevado. Esses cenários agora da classificação fuzzy, dessas variáveis linguísticas de entrada que se sobrepõem,
nós temos a expectativa que elas reflitam na qualidade do fio, que está aqui na frente. Qual seria, então, a qualidade do fio nossa, né, nós temos, né? Aqui no nome das colunas, nós temos as classes da elongação, e nas colunas aqui, nós temos as classes do CSP. Então, se eu pegar uma elongação muito baixa com o CSP muito baixo, eu vou ter um fio de qualidade ruim, né? Então, aqui, o nome das colunas, também uma variação, e das linhas, o nome das colunas e o nome das linhas são as nossas variáveis linguísticas de entrada, e aqui no centro da matriz nós temos as variáveis linguísticas de saída, que seria um fio de resistência ruim, um fio de resistência médio, um fio de resistência boa, um fio de resistência muito boa e um fio de resistência excelente. Ou seja, nesse cenário, onde tem o R aqui na minha matriz, nós temos um fio de resistência de qualidade ruim, onde temos o E de qualidade excelente. Então, por exemplo, CSP muito baixo e elongação muito baixa, fio ruim, mas CSP muito elevado com elongação muito elevada, nós temos um fio excelente, né? Agora, nós temos aqui que do laboratório, pessoal, o que sai para nós, sai um número, tá? Então, por exemplo, quando o laboratório vem para a gente e diz que tem um alongamento é 7, por esse meu cenário aqui, o que seria um 7? Um 7 estaria numa classificação elevado, com grau de pertinência 0,667 e na classificação média, aliás, média com grau de pertinência 1,52. No gráfico equivale o seguinte: se o meu 7 está aqui no gráfico, percebo que se eu projeto aqui para cima, para a ordenada, ele bate aqui nessa parte do triângulo de média que ele bateu, é exatamente esse grau de pertinência aqui, 0,125. E se ele projeta um pouco mais para cima aqui no elevado, onde ele bateu, interceptou aqui, é esse valor aqui de pertinência, 0,667. O mesmo vale para o nosso CSP. Esse nosso CSP de 2.500, quando eu vou aqui para baixo, 2.500 para o CSP. Então, se eu tenho um CSP de 2.500, mais ou menos aqui, percebam que, por coincidência, ele bateu mais ou menos no cruzamento das nossas linhas aqui, do elevado e do muito elevado. Então, vamos ter um grau de pertinência muito similares para os dois, que no caso aqui foi 0,444, 0,444 para os dois, né? Eu lamentar, e 0,40 para os dois, tá? Agora, o que é que isso significa? Quando eu tenho todas essas características, quando eu faço a composição lá da massa do centróide pelos critérios do Mandani, eu tenho uma saída de 0,7088. O que danado é esse 7088? Esse 7088 é referente à minha escala da minha variável linguística de saída, que seria a qualidade do fio. Mas, João, e onde está isso? A minha variável linguística de saída, deixa eu mostrar o gráfico para vocês, que foi adaptado. Então, aqui, depois que nós fazemos todos os cálculos, se eu tiver esses valores, deixa eu repetir aqui, 7088, então, se eu tiver aqui um 7088 na minha variável linguística de saída para a qualidade do fio, veja que 70 está aqui. Então, a minha classificação de 7088 me daria uma categorização linguística muito boa na minha variável de saída. Esses valores aqui, pessoal, podem ser atribuídos. Então, nós podemos ter vários genótipos, como a gente fala no melhoramento, né, em que nós temos combinações muito diferentes de alongamento e CSP. Eu vou, então, aqui alterar agora, passando a minha matriz, dessa matriz puse de saída, né, dessa matriz de saída, em que aqui eu simulei diferentes alongamentos e CSP, né, 6 diferentes alongamentos CSP para a gente ver o resultado. Então, nós temos aqui que eu selecionei, que eu fiz a combinação de materiais, de genótipos cultivares que teriam
alongamento supostamente de 5, 6 e 7, com CSP de 2.000 e também de 5, 6 e 7, com CSP de 2.500, né? A gente vê, então, aqui que na saída, por exemplo, esses dois primeiros que eu pus em amarelo, então a gente tem aqui um CSP de 2.000, com alongamento de 5 e 6, nós vamos ter uma saída de 12, ou seja, 12 nós teríamos aqui um fio ruim nessa minha variável linguística de saída, tá? Então, o que é que esse cenário indica? Indica que se eu variar uma unidade, tendo meu CSP mantido igual de 2.000, eu não consigo melhorar a minha qualidade do meu fio. Por outro lado, se a gente passa, né, que nesse exemplo ilustrativo que eu tenho estiver certo, se eu já tiver um CSP com 2.500, bem mais alto, e variar também uma unidade no alongamento, só que de 6 para 7, percebam que a diferença é muito grande. Se tiver um alongamento de 6, um CSP de 2.500, eu vou ter a minha matriz de saída 47, e que 47 nessa minha escala aqui, ó, perto dos 50, vai dar um bom fio. Por outro lado, se essa variação de uma unidade acontecer no alongamento, eu vou ter uma saída de 70. E 70 já me daria uma outra categoria de fio, um fio muito bom. Então, baseado nesses resultados, a gente percebe que a lógica fuzzy orientaria tanto a indústria como reorientaria algumas estratégias, poderia reorientar algumas estratégias do melhoramento. Então, pessoal, era isso que eu tinha aqui a apresentar para vocês e muito obrigado.